Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Preparados para essa aula? Hoje daremos continuidade à nossa disciplina Metodologia de Pesquisa Jurídica. Já tratamos do assunto Teoria de Conhecimento e Tipos de Conhecimentos, um assunto muito importante e que relembraremos sucintamente para darmos continuidade aos nossos próximos passos. Vimos então que ciência é conhecimento. Ciência não é o único caminho para acessarmos a verdade do conhecimento. Conhecimento se divide em 4 tipos, sendo eles: popular, que tem por base as emoções e as ideias próprias do sujeito. É limitado pela familiaridade com o objeto conhecido e pela percepção da vida cotidiana. E se conforma com a aparência e com o que se ouviu falar sobre o objeto em estudo. Filosófico, que está baseado em hipóteses não testáveis advindas de experiências. Assim sendo, é infalível e não refutável. Tem base sólida e fundamentada. Busca pelo atendimento total da realidade estudada. Conhecimento religioso, que tem por base a fé nas crenças apoiado por doutrinas religiosas. E por isso é infalível e exato, uma vez que tem seu sistema a origem, significado, finalidade e destino como obra do Criador. E conhecimento científico, que lida com fatos, e suas hipóteses são verificáveis, se possuem veracidade ou não. Trata do saber de modo ordenado, logicamente, e permite o desenvolvimento de técnicas que podem reformular a teoria existente sobre o fato estudado. Certo? Então vamos refletir esse pensamento numa síntese. Vem comigo. É importante destacar que, num senso comum, conhecimento é sempre resultado de uma relação estabelecida entre um sujeito que deseja e pode conhecer e um objeto que pode e se coloca à disposição para ser conhecido. Então, refletiram sobre o conhecimento? 2 elementos são essenciais para a construção do conhecimento. De um lado, o sujeito e seu desejo de conhecer, e de outro, a disposição do objeto para o conhecimento, certo? Assim, feito nossa rápida ilustração sobre a ciência e seus tipos, passamos agora a tratar da ciência do direito e dos mecanismos de renovação da teoria do direito. Tudo bem? Vamos em frente, então. A ciência do direito, de modo geral, simplista e posto de forma genérica, é entendida como um sistema de conhecimentos sobre a realidade jurídica. Porém, esta é uma visão curta, inclusive acerca do próprio termo ciência. Alguns autores tentaram definir o que se entende por ciência. E um bem abrangente explica que a ciência se apresenta como um conjunto de conhecimentos racionais acerca de objetos de uma mesma natureza, sejam eles certos ou prováveis, mas que tenham sido obtidos de maneira metodologicamente sistematizada e passíveis de verificação. Outra definição, ainda melhor considerada, é a de Trujillo, um pouco mais sucinta, porém serve como ponto de partida. Ele diz que a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Tais conceitos dependem que a ciência possui pensamento racional, objetivo, lógico, confiável, sendo-lhe peculiar o aspecto sistemático, exato, falível, ou seja, não absoluto, final ou definitivo, devendo ele ser verificável por meio de experimentação para a comprovação dos seus enunciados e hipóteses, procurando-se as relações causais, destacando-se a importância da metodologia empregada. Até aqui tudo bem? Apenas repetimos o que já estudamos sobre a ciência. Tudo bem então? Vamos em frente. Quanto à natureza,
a ciência tem duas significações: a lato sensu, que significa conhecimento amplo ou mais ao largo do objeto, e o stricto sensu, que significa conhecimento estrito e aprofundado sobre o objeto investigado. Não referente a um conhecimento qualquer, mas àquele que captura ou registra os fatos, os demonstra com base em suas causas constitutivas, seus significados ou determinantes. Quando falamos que estamos fazendo um estudo lato sensu, queremos dizer que nessa oportunidade estamos fazendo um estudo amplo, mas não aprofundado sobre o assunto ou tema de pesquisa. Todavia, o suficiente, o que se põe a fazer no momento. Para assim se preocupando em solucionar problemas, mas utilizando de teorias existentes. Por outro lado, quando dizemos que estamos fazendo um estudo stricto sensu, queremos dizer que vamos adentrar no estudo em busca de aprofundar o saber sobre o assunto ou tema de pesquisa, com vista no seu esgotamento. Dessa maneira, se preocupando em solucionar os problemas, mas se valendo, além das teorias existentes, também da comprovação por meio de novas teorias. Como exemplo prático de estudos científicos em trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, temos a monografia, que é um estudo lato sensu, cujo objetivo é a reflexão sobre um tema ou problema específico, num processo de investigação sistemática, com abordagem que implique na análise crítica, reflexão e aprofundamento feitos pelo autor. Já uma dissertação de mestrado, o objetivo é abordar temas ou métodos inéditos de pesquisa stricto sensu, tal como a tese para os programas de doutorado. Só que, nesse caso, o estudo stricto sensu vai mais à frente e refletirá uma contribuição inédita para o conhecimento, visando a obtenção do grau acadêmico de doutor ao defender um método, uma ideia, uma descoberta ou uma conclusão conquistada por meio de exaustiva pesquisa e trabalho científico. Quanto aos componentes, a ciência possui alguns componentes importantes e que dão norte para a construção do conhecimento. Vamos ver juntos quais são eles. Conforme Ferraz, os componentes da ciência são objetivo ou finalidade, ou seja, têm preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Função, que é a de aperfeiçoar a relação do homem com seu mundo, por meio do crescente acervo de conhecimento. Objetos materiais e formal, onde o primeiro é aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, de modo geral, e o último, que possui um enfoque especial, devido às diversas ciências que possuem o mesmo material. Tudo bem até aqui? Ótimo! A ciência se preocupa em distinguir o que é comum do que é geral, face ao significado que se pode dar a uma observação, tal como a possibilidade de se generalizar partindo do restrito para o geral ou vice-versa, que pode ser a inferência sobre uma amostragem representativa ou não do universo de indivíduos em estudo, ou então face à possibilidade de se empregar os métodos do tipo indutivo, dedutivo ou hipotético dedutivo. Esses são métodos aplicados nas pesquisas jurídicas e que veremos mais adiante nessa disciplina, ok? Vamos em frente. A função da ciência é clara quanto aos seus objetivos ou finalidades, no que demonstra a intenção de descobrir ou renovar o conhecimento que o homem possui acerca dos fenômenos observados. Quanto ao objeto, seja ele tangível ou abstrato, a intenção da ciência está no processo de lançar um olhar para ele, estudá-lo, entendê-lo e então extrair conhecimentos. Quanto ao estudo de um objeto formal, ou seja, um mesmo objeto de estudo para ciências distintas, vamos considerar o exemplo da bigamia.
Nesse, a ciência jurídica poderia estar interessada em resolver o problema relacionado ao enfoque jurídico do ato em si. No Brasil, por exemplo. Certo? Por outro lado, a ciência da psicologia social poderia estar interessada no comportamento, crenças e atitudes que levam à bigamia, não é mesmo? Você entendeu? Um objeto formal de estudo, a bigamia, duas ciências investigadoras, a do direito e a psicologia social, certo? Ok, então? Vamos avançar. Existe certo acordo em classificar também a ciência do direito entre as humanas, mas surgem alguns debates entre as diversas epistemologias jurídicas acerca de existir ou não uma ciência exclusiva do direito, inclusive a de ser apenas uma técnica ou arte, apenas fazendo parte das ciências sociais. Conforme Diniz, a ciência do direito tem o sentido amplo e o restrito. Vejamos o que a autora nos diz sobre esses dois sentidos. Vem comigo. Sobre a ciência do direito, Diniz explica: no sentido amplo, o termo ciência do direito indica qualquer estudo teórico, sistemático e fundamentado dirigido ao direito. No sentido estrito, ela abrange a ciência dogmática do direito. Então, no sentido amplo, a ciência do direito se aplica a qualquer estudo teórico. Já no sentido estrito, ela estuda o dogmatismo do direito. Tudo bem? Entenderam? Vamos em frente. Vejamos alguns exemplos de algumas áreas da ciência do direito no sentido amplo. A sociologia jurídica estuda as indagações sobre a atuação do direito na realidade social. A história do direito estuda o direito como fenômeno histórico e cultural que se forma ao longo do tempo e sua visão crítica das normas. A filosofia do direito estuda a razão do direito e tem como preocupação refletir e questionar o objetivo do sistema jurídico. Tudo bem até aqui? O papel da ciência dogmática do direito, ou seja, o sentido estrito de estudo da ciência do direito, é o de avaliar o que está contido basicamente nas leis e nos códigos, ou seja, é normativo. Não tem natureza crítica e não vai para o plano da discussão quanto à conveniência social das normas. Uma vez que a ciência do direito é uma atividade intelectual, que tem por objeto o conhecimento racional e sistemático dos fenômenos jurídicos. Tudo bem? São muitas as considerações e pressupostos quanto ao conceito da ciência do direito, sobretudo acerca do objeto e método. Tudo bem até aqui? Ok, então. Considerando o desempenho dos juristas e seus trabalhos, a ciência jurídica consiste no pensamento tecnológico que busca exibir as normas vigentes de determinado ordenamento jurídico positivo, de forma metódica, sistemática e fundamentada, para que se estude os problemas relativos à sua interpretação e aplicação, em busca de soluções viáveis para os possíveis conflitos, orientando assim os procedimentos cujo objetivo é decidir sobre as questões conflitantes. Em linhas gerais, a noção da complexidade da relação social é norteada por concepções das ciências sociais. E nisso se inclui também a ciência jurídica contemporânea, que apela para a razoabilidade, para o conhecimento crítico e para a reconceituação do ato justo. Nesse sentido, os modelos analítico, hermenêutico, empírico e argumentativo têm sido utilizados na produção do conhecimento jurídico. O modelo analítico tem caráter formal e se dedica à sistematização de regras e normas. O modelo hermenêutico, ou teoria da interpretação, busca por um sistema jurídico aplicado e compreensivo das condutas humanas, se utilizando de ações discursivo-interpretativas.
O modelo empírico se põe a investigar normas de convivência, dentro ou fora do ordenamento jurídico, para facilitar os procedimentos decisórios formais ou informais. Em resumo, o papel da ciência jurídica é o de aprofundar e renovar a teoria do direito, o qual decorre da renovação do saber jurídico, lançando mão de vários mecanismos que se valem de métodos científicos, processos e metodologias de pesquisas e suas técnicas, sobretudo as que frequentemente são aplicadas na busca do conhecimento jurídico. Mas isso veremos em nossa próxima aula, ok? Prezados pós-graduandos e pós-graduandas, me despeço aqui, mas convido todos vocês para lerem o artigo A Ciência do Direito, uma breve abordagem, que está aí no endereço que aparece para vocês e também no material de estudo.